Isso aqui tem destruído a próxima geração de cristão. Confesso que esse não era o primeiro vídeo que eu estava querendo gravar. Eu tive várias ideias, na verdade, em relação ao que gravar, pesquisei, vi vários outros youtubers cristãos, o que eles gravam, o que eles fazem, vários assuntos aí que também assim, são extremamente importantes para mim e eu até gravei, gastei já horas gravando e eu acabei de deletar tudo que eu gravei porque eu simplesmente senti uh, o Espírito Santo falando no meu coração que esse é o assunto que a gente precisa conversar. E o assunto é o que tem destruído a próxima geração não é a próxima geração. Eu não sei se você entendeu o que eu quis falar. Muitas vezes a culpa por cima de um evangelho raso, um evangelho vazio, ou até mesmo os desigrejados, não cristãos, o número está aumentando. Muitas pessoas colocam essa culpa por cima do adolescente e do jovem, dizendo que ele é a próxima geração fraca. Ele é a geração que menos estuda a palavra de Deus. Ele é a geração que menos vai para a igreja. Essa é a geração que mais vai contra o que a Bíblia nos ensina. Errado. O problema da igreja está morrendo, o problema do evangelho está sendo pregado de uma forma tão deturpada, não é culpa do adolescente, não é culpa do jovem, é culpa da gente. O que eu quero dizer com a gente? Eu quero dizer nós que crescemos em igreja, nós que já fomos discipulados, nós que já temos um relacionamento com o Senhor. O problema não é essa geração que está chegando agora, mas sim uma falta de cuidado, uma falta de discipulado da geração atual. Eu falo isso com total convicção. Isso é uma coisa que tem se tornado mais evidente o mais que eu estou no ministério, o mais que eu estou em igreja. Eu estou na igreja desde pequeno e o que eu percebo que é o problema não é o jovem querer ser jovem, o adolescente querer ser jovem, mas é o adulto não liderar a próxima geração para o futuro. É não fazer palavra-chave aqui, discipulado. E eu falo isso porque eu tenho visto o efeito disso, o efeito negativo disso na geração que está chegando agora. Eu discipulo vários meninos, vários adolescentes, vários jovens, e eu percebo uma coisa: se eu não estivesse discipulando, se o Senhor não tivesse me colocado nessa situação, eles não estariam no lugar que eles estão, não colocando nada em cima de mim, porque quem me colocou nessa situação foi o Senhor, não fui eu. Quem me deu essa oportunidade, quem está abrindo o coração desses jovens é Deus, não sou eu. Mas sim, o Senhor me colocou nessa posição para fazer isso aí. E eu percebo que várias vezes no adulto existe uma reclamação em vez de uma disposição. Eu sei o que eu tô falando vai chatear muita gente. Eu sei, o propósito não é julgar, o propósito não é criticar, mas sim abrir os olhos, abrir o coração das pessoas que têm colocado uma culpa acima de alguém que não tem recebido orientação. Mais de 150 mil meninos estão crescendo sem pai hoje aqui no Brasil. Como se espera ter a próxima geração de crente forte na fé quando não tem homens bíblicos para ensinar esses meninos na fé? Então a pergunta é: quem você tem discipulado? Quem você tem instruído? Definição de discipulado muito simples. É uma forma de você pegar aquilo que o Senhor colocou no seu coração através da palavra de Deus e você repartir isso para alguém. Principalmente alguém que é mais imaturo do que você. Você pegar aquela pessoa e não mostrar para ela como agir mais como você, mas sim apontar ela para Cristo e apontar a ela o tipo de vida que ela precisa viver no Senhor. Isso é discipulado. Então a minha pergunta é: as suas críticas que você tem feito ao adolescente, ao jovem, ok? Essa perturbação que você tem com essa próxima geração, essas críticas, esse desgosto, ok? Me pergunte, eu pergunto a você, me responda uma coisa: qual desses adolescentes, qual desses jovens
você tem discipulado? Quantos meninos você tem discipulado? Quantas meninas você tem discipulado? Pais, você tem sentado toda semana com o seu filho, aberto a palavra de Deus e dito: filho, é assim que um homem age. Mulheres, você tem sentado com as suas filhas, aberto a palavra de Deus e dito: assim que uma mulher age. Porque o mundo, ele não está cansado de ensinar. O mundo vai continuar ensinando porcaria para todo menino, toda menina, adolescente e jovem. Ele não está cansado. Ok? Professores são pagos para ensinar, até besteira. Ok? Políticos recebem bastante para falar o que eles acreditam. Ok? Pessoas da escola, pessoas do trabalho vão falar o que querem o tempo todo. Agora, o que você tem dito para a próxima geração que vai colocar ela num lugar de ser usado por Deus para impactar a próxima geração? Então, como é que você tem erguido a próxima geração? Essa é a minha pergunta para você. Porque várias vezes é muito fácil existir crítica em relação ao que o jovem tal não está fazendo, que o adolescente tal não está fazendo, como ele tal não está representando a Cristo. Agora, o que você tem feito para abrir os olhos dele? Só criticado, postado, comentado em postagens? Cara, o nosso Ministério de Jovens já postou um vídeo um tempinho atrás em relação a uma brincadeira aí que os jovens, os adolescentes, na verdade, da nossa igreja, tudo menos de 18, estavam fazendo. Perguntas bíblicas, coisas desse tipo. E vários dos jovens erraram as perguntas e tudo mais em relação a Jonas, Judas, Pedro, coisas desse tipo. Tiveram acertos também, mas erros. São adolescentes, 13, 12, 14, 15 anos, ok? Jovens que não têm constância, não tinham constância na igreja e hoje têm. Jovens que não tinham aberto uma Bíblia antes, mas hoje abrem a sua Bíblia. Jovens que não têm ensinamento bíblico várias vezes dentro de casa, os pais não vão para a igreja, eles estão vindo sozinhos, andando sozinhos, pegando um ônibus sozinho, Uber, pegando carona com o membro da igreja. Esses são os jovens que estão naquele vídeo várias vezes. E a quantidade de comentário negativo, comentário após comentário, após comentário, após comentário, falando e criticando o jovem. Juro, surgiu uma indignação divina dentro de mim, porque, cara, me perdoe, mas em que momento a gente vê a atitude do Senhor em relação a isso aí? Existiam muitos problemas com os judeus naquela época que o Senhor encarnou. Ele podia ter feito muitas coisas, podia ter subido num púlpito e criticado, podia ter falado mal, mas ele escolheu 12 homens para irem com ele, para ele ensinar por 3 anos tudo o que ele podia ensinar em 3 anos para esses caras. E o que ele pede para ele no final da vida deles é o quê? Vá e façam discípulos. O chamado do discipulado, ele é único. O propósito dele é enorme na vida do cristão. Então eu pergunto, quem foi que lhe discipulou? Quem foi que lhe ergueu na fé? Eu sei que eu não estaria aqui hoje se não fosse pelo meu pai. Não é porque ele é pastor, não foi porque eu gastei já 20 anos, mais do que 20 anos na igreja. Não é porque eu servi em acampamento, trabalhei em ministério, assisti sermões, vídeos, li a Bíblia, essas coisas. Mas foi porque o meu pai decidiu investir na minha vida espiritual. E mesmo eu sendo um menino imaturo, ele não viu um menino imaturo, mas sim o homem que o Senhor queria que eu fosse. Então ele pegou a Bíblia, ele abriu a Bíblia comigo e ele ensinou a verdade. Ele me ensinou como agir feito homem, ele me ensinou como interpretar a Bíblia corretamente, ele me ensinou o que os textos significavam e como eu posso realmente ler e estudar a Bíblia corretamente. Ele me ensinou como tratar as mulheres, ele me ensinou o que é serviço dentro da igreja, ele me ensinou todas essas coisas. Por quê? Porque ele me apontou aquele que é o maior exemplo, que é o Senhor. Então, se você não tem alguém que você está discipulando, pare agora, esse exato momento. Aquela crítica que você ia fazer, aquele jovem que você ia realmente
desmerecer. E esse mesmo jovem que está lhe incomodando tanto, escute o Senhor falar ao seu coração. É Ele com quem eu vou, é Ele que eu vou discipular. Escute o Senhor falar ao seu coração. É Ele quem eu vou discipular. E vá lá, se apresente, não tenha medo. Adolescente, jovem, ele não morde. Dê um abraço nele, se apresente e fale, cara, eu gostaria de uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, se reunir, estudar a palavra junto, para eu poder repassar um pouquinho daquilo que o Senhor tem me ensinado. Eu duvido o jovem falar não. Por quê? Porque ele tá com fome daquilo ali, cara. Ele tá com sede da palavra de Deus. Ele só tá esperando alguém maduro o suficiente para apontar ele para Jesus.